Olá, muito boa noite. Começa aqui esta edição de Euronews Noite. Depois dos ataques bombistas no Sri Lanka, o país tenta gerir a tragédia e a comunidade internacional já reagiu. Aproximadamente 300 pessoas morreram nos atentados. O governo bloqueou as redes sociais para impedir a propagação de notícias falsas. Um comediante toma o poder na Ucrânia. Volodymyr Zelensky venceu as presidenciais com larga maioria e pretende relançar o processo de paz com a Rússia. Depois do incêndio em Notre-Dame, especialistas avaliam o tamanho dos estragos. A estrutura da Catedral Gótica está fragilizada e precisa de consolidação. Depois da Juventus em Itália, França e Grécia também já têm campeões. PSG e PAOK garantiram os títulos, as vitórias e as emoções do futebol a não perder mais à frente neste jornal. 290 mortos, 500 feridos e um país em estado de emergência. É este o retrato mais recente do Sri Lanka, depois dos atentados da Páscoa, que o governo atribuiu a um grupo islâmico radical. A explosão de uma carrinha nas últimas horas veio agravar o clima de medo no país. O Sri Lanka decretou estado de emergência após os ataques no domingo de Páscoa que fizeram pelo menos 290 mortos e 500 feridos. A explosão esta segunda-feira de uma carrinha estacionada perto de uma igreja, em Colombo, foi mais um sinal do clima de tensão no país. As forças de segurança singalesas revelaram também ter descoberto 87 detonadores de bombas num terminal de autocarros da capital. Até ao momento já foram detidas 24 pessoas. O governo apontou a autoria dos atentados ao grupo islamita National Tawhid Jamaat, mas não descarta um eventual apoio de organizações estrangeiras. A pedido das autoridades do Sri Lanka, a cela de crise da Interpol enviou uma equipa de investigadores para o terreno para apoiar as forças de segurança locais. As 8 explosões de domingo atingiram 4 hotéis, 3 igrejas e um complexo residencial. Por enquanto, mantém-se também o bloqueio às principais redes sociais e serviços de mensagens, no sentido de travar a propagação de notícias falsas. Em memória das vítimas, entre as quais 39 cidadãos estrangeiros, foi também declarado o Dia de Luto Nacional para esta terça-feira. E ninguém ficou indiferente aos ataques no Sri Lanka. A comunidade internacional já veio condenar os ataques. O primeiro-ministro português, António Costa, lamentou mais uma vítima portuguesa do terrorismo. As ondas de choque dos ataques no Sri Lanka rapidamente deram a volta ao mundo. No Vaticano, o Papa Francisco apelou às orações pelos mortos e feridos e ofereceu ao país asiático toda a ajuda necessária. Em Washington, Donald Trump classificou o atentado de terrível e impensável e em Lisboa, António Costa lamentou a morte de mais um cidadão português. Condenação absoluta pelo conhecimento do terrorismo e de grande pesar por mais uma vítima portuguesa do terrorismo internacional. Ninguém se esqueceu ainda que perdemos 2 vidas há muito pouco tempo em Barcelona, agora mais uma, e o que só demonstra que, de facto, o terrorismo é uma ameaça global, que surge em todo sítio e que atinge a todos. Em Melbourne, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison condenou o ataque durante uma cerimónia da comunidade do Sri Lanka na cidade. O ataque provocou 2 mortos de nacionalidade australiana. Os terríveis acontecimentos no Sri Lanka foram um ataque à beleza, um ataque à inocência da vida humana. É um dia incrivelmente triste. Em Tóquio, Shinzo Abe também não tardou a reagir. Para o primeiro-ministro japonês é preciso um esforço conjunto na luta antiterrorista. Sinto ao mesmo tempo uma profunda mágoa e uma raiva extrema. O Japão está determinado a trabalhar com o Sri Lanka e com a comunidade internacional na luta contra o terrorismo. Os ataques provocaram vítimas mortais de várias nacionalidades e na Dinamarca a tragédia foi particularmente sentida. O país chora a morte de 3 irmãos. Existem 3 dinamarqueses entre os mortos provocados pelas explosões. Os familiares já foram informados e gostava de lhes manifestar o meu pesar. Não há palavras para o que eles estão a atravessar. O meu coração chora por eles.
As reações não se limitaram às altas figuras de Estado. Em Paris foi efetuada uma vigília espontânea em memória das vítimas. A Ucrânia tem um presidente eleito que é ator e humorista. A vitória esmagadora de Volodymyr Zelensky no domingo não deixou ninguém indiferente. Muitos falam num descontentamento geral do eleitorado. Os primeiros resultados nas eleições presidenciais da Ucrânia dão vitória a Zelensky com 73,1% contra os 25,3% de Poroshenko. Fizemos isto juntos. Eu prometo-vos, não vos vou desiludir. Volodymyr Zelensky, o ator que interpretou o presidente da Ucrânia numa série de televisão, chegou à vitória no meio de uma onda de protesto e descontentamento com o atual governo de Petro Poroshenko. No discurso, Poroshenko, visivelmente emocionado, deixou vários agradecimentos à equipa que o acompanhou durante os últimos anos. Vou ficar na política e vou lutar pela Ucrânia. E digo porquê. Porque a nossa equipa tem de proteger as conquistas que fizemos juntos com todos os ucranianos. Poroshenko conhece bem os cantos à casa, mas o mais certo é ter que largar a casa presidencial em Kiev e passar o testemunho a Volodymyr Zelensky. As presidenciais ucranianas também não passaram despercebidas na vizinha Rússia. Há quem veja a vitória de Zelensky como uma resposta às ideias antirrussas. A nossa correspondente em Moscou, Galina Polonskaya, tem mais pormenores. Moscou acompanhou de perto as eleições ucranianas. A Federação Russa questiona a legitimidade de todo o processo, mas diz respeitar a escolha do eleitorado. Mas mais do que uma vitória antissistema, há quem defenda uma derrota de ideias antirrussas. Para mim, o mais importante das eleições não é a vitória de Zelensky, mas a derrota esmagadora de Poroshenko. A percentagem de votos que recebeu é uma avaliação do mandato dele, do mandato de 5 anos. E também do programa antirrusso que construiu e da falta de resultados no que diz respeito à guerra contra a Rússia. Nas ruas da capital russa, o facto de um humorista ter vencido as eleições na Ucrânia não causou especial impacto. A opção foi dos ucranianos e pouco vai alterar o panorama político atual. Eu acho bem a vitória de Zelensky, porque é preciso uma mudança e uma rotação, tanto em termos de candidatos como de pessoas no poder e nas instituições do Estado. Nada vai mudar. É só uma mudança de cenário. Há uns anos, um candidato era amado por milhões de pessoas e agora é odiado por milhões também. É substituído por um candidato que é amado hoje por milhões de pessoas e que vai ser odiado em 5 anos. A imprensa russa dedicou muito espaço às presidenciais ucranianas. Os países eslavos partilham uma história comum. Из кадра в жизнь. Зеленский выход на политическую сцену. Практически... Do ecrã para a vida, Zelensky na cena política. Quase todos os jornais russos colocaram as eleições ucranianas na primeira página. Citam o que definem como o apelo de Volodymyr Zelensky ao espaço pós-soviético, um apelo a uma Ucrânia onde tudo parece ser possível. E vários políticos russos acreditam que esta vitória tem um significado, o falhanço da retórica antirrussa de Poroshenko. Galina Polonskaya, Euronews, Moskva. E se as presidenciais ucranianas não passaram despercebidas, as da Macedónia do Norte também não. A primeira volta das eleições teve a mais baixa participação desde a independência da ex-república jugoslava em 91. Os candidatos encontram-se novamente em maio para uma segunda volta.
Na Macedónia do Norte, a eleição presidencial deste domingo ditou a passagem à segunda volta do candidato social-democrata Stevo Pendarovski e da candidata da direita Gordana Siljanovska-Davkova. Pendarovski está confiante. A segunda volta será mais fácil, porque a diferença entre mim e Gordana Siljanovski é enorme. Acredito que isso contribuirá para o reforço do conceito de avançar juntos, porque sabemos que regredir não é uma opção, voltar atrás significa bloqueio e crise. A economia e o emprego serão a prioridade, como sempre, para uma vida melhor, mas não pode haver economia na Macedónia sem um Estado de Direito, afirma Gordana Siljanovska. A taxa de participação na primeira volta foi de apenas 41,9%. A campanha foi dominada pelas profundas divisões nacionais sobre a mudança do nome do país para a República da Macedónia do Norte. Para o ocidental, Pendarovski é um firme defensor do acordo com a Grécia. A sua rival considera o acordo degradante. Os macedónios do Norte voltam às urnas a 5 de maio, precisam de uma participação acima dos 40% para validar o escrutínio. Notre-Dame tenta reerguer-se das cinzas depois do incêndio que consumiu um dos símbolos da arquitetura gótica de Paris. Especialistas e arquitetos avaliam agora o nível dos estragos. A estrutura da catedral está debilitada e precisa de mais consolidação. A Catedral de Notre-Dame pode estar bem mais fragilizada do que parece à primeira vista. Uma semana após o incêndio devastador, os arquitetos mostram-se preocupados pela falta de suporte nas estruturas que ficaram de pé. O facto de vermos a pedra dá-nos tranquilidade, mas na verdade temos que desconfiar dos suportes que ficaram muito fragilizados e que já não garantem o papel de peso e contrapeso de reforço clássico na arquitetura gótica. Assim, os 5 anos que o presidente Macron pediu para a reconstrução poderão ser curtos. Penso que, de uma forma pragmática, do ponto de vista dos técnicos dos edifícios, é preciso primeiro equacionar a questão da consolidação de urgência, fundamentar e salvar aquilo que pode ser salvo, e parece-me que num prazo de 5 anos isso vai ser complicado. Mais complicado para os técnicos, mais fácil para os políticos. Para o ministro francês da Cultura, a catedral está quase salva, apesar de alguns pontos sensíveis. Mais de 30 pessoas ficaram feridas numa manifestação de protesto contra a construção de uma central hidroelétrica no desfiladeiro de Pankisi, na Geórgia. Os residentes locais revoltaram-se contra a polícia. O Vale de Pankisi está em protesto. Cerca de 300 pessoas reuniram-se perto da vila de Birkiani, na Geórgia, contra a construção de uma pequena central hidroelétrica na região. Temem ficar sem água e verem-se obrigados a abandonar as casas. Pela frente, polícias armados de balas de borracha e gás lacrimogéneo, determinados a acabar com a manifestação de moradores. Do confronto resultaram feridos para os dois lados. O ministro da Administração Interna, georgiano, já anunciou a paragem dos trabalhos e mais diálogo com a comunidade. A central hidroelétrica só avança se 90% da população estiver de acordo. E no mundo do futebol, este domingo houve mais 2 equipas a celebrar o título de campeãs. Em França, a festa do Paris Saint-Germain não surpreende ninguém. Na Grécia, o PAOK assegurou um título que escapava há quase 35 anos. A crónica de um campeão anunciado. Há muito que o 8º título de campeão do Paris Saint-Germain, o 6º nos últimos 7 anos, era uma formalidade. O triunfo dos parisienses foi confirmado este domingo, depois do Lille não ter ido além de um empate a 0 em Toulouse. Isso no balneário parisiense, a festa foi rija. Nas ruas da capital, nem por isso. Os rios de dinheiro investidos no clube têm um objetivo em particular e os adeptos do PSG querem mais. Foi bom, agora é preciso ganhar a Liga dos Campeões no próximo ano. Continua a ser o objetivo e aguardamos com impaciência. Bem diferente foi o ambiente vivido em Salónica, onde o PAOK quebrou um jejum de 34 anos sem conquistar o título grego. Mesmo lesionado, o capitão Vieirinha entrou em campo para um momento histórico, uma vitória por 5-0 frente ao Levadiakos. Como se compreende, a festa foi de arromba.
E é tudo por hoje. Estas e outras notícias estão em constante atualização no nosso site. Obrigada por ter estado desse lado. Conto consigo na próxima edição. Boa noite.